Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. No dia 3 de outubro, nós comemoramos o aniversário de Allan Kardec, mas também no dia 15 deste mesmo mês, temos o Dia dos Professores. E não podemos deixar de lembrar que Kardec foi, ele próprio, antes de ser o codificador da doutrina, um grande professor, apaixonado pelo ofício. Em função dos programas especiais que nós tivemos nas semanas anteriores em homenagem a Kardec, somente hoje nós vamos falar do Dia do Professor. A função do professor, como alguém que deve orientar e encaminhar os seus alunos, vai ser uma das reflexões do nosso programa de hoje. Antes, vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Quando atravesses um momento considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade, para outros, na forma da cinza, com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares, guarda a feição de crise espiritual, aniquilando a esperança. Em outros, eis-lo que surge por avalanche de provas encadeadas, baldando a energia. Ninguém escapa a esses topes de luta que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas e outro ainda lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que acalentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor fardos de sacrifício, dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe as sombras será compreender, auxiliar, abençoar e aprimorar sempre. Guardes o coração, conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, a esquerda e a direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e te provê com todos os recursos necessários à paz e à sustentação de teus dias. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais ínfimos triunfos, garantindo-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou situação em que te sintas à beira da queda, na tentação ou na angústia, chama por ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. O bom professor é aquele que, ao acolher os seus alunos, não somente passa o seu conhecimento, os conteúdos que ele sabe que são necessários e que ele se preparou, estudou para ensinar, como também faz um trabalho muito mais nobre e que exige sensibilidade, tempo e dedicação. Ele deve observar em cada aluno o potencial
muitas vezes latente, de crescimento. Os talentos escondidos, os interesses que cada aluno possui, os pendores que fazem dele um ser humano único, para ajudar esse aluno a desenvolver o seu melhor ao longo da vida. E para nós que somos espíritas e temos o conhecimento da importância de aproveitarmos plenamente a oportunidade de uma encarnação, o tempo que nos é dado, nós sabemos que um bom professor que nos inspira, que dá bons exemplos, se torna alguém inesquecível na nossa memória e pode nos ajudar nessa empreitada da encarnação. Quase todos nós temos a lembrança de algum professor na nossa infância que ensinou muito além das matérias da escola, que trouxe exemplos de amizade, de força, de bondade, de retidão de caráter, que nos inspiraram para o resto das nossas vidas. São professores que moram no nosso coração. E como nós estávamos falando no começo, foi um grande professor também o nosso Hippolyte Léon Denisard Rivail, o Allan Kardec. Para muitas pessoas que não o conhecem bem, ele foi um líder religioso ou algo parecido, mas, na verdade, ele foi um respeitado professor na época em que viveu. Ele foi um homem de princípios rígidos, formado no famoso Instituto Educacional de Johann Pestalozzi, na Suíça, e tinha ao mesmo tempo uma postura de pesquisador, avesso a práticas místicas, tanto que ele inicialmente refutou os fenômenos das mesas girantes comuns naquela época, e também ele já possuía uma personalidade bondosa, naturalmente cristã, e chegou até a fundar cursos gratuitos para alunos que fossem carentes. Como professor, Kardec publicou inúmeros livros na sua área profissional e que foram inclusive adotados pelo governo francês na época. Ele se tornou uma figura respeitável na sociedade. Não foi um simples professor, mas alguém que realmente se dedicou, buscou estudar sempre, cada vez mais, na sua profissão. E o professor Rivail foi também um poliglota, um homem muito culto. Ele próprio não foi médium e também não foi um líder religioso, mas foi sim um respeitado cidadão francês de muita cultura e com uma personalidade firme e bondosa. Através da doutrina que Allan Kardec nos trouxe, nós pudemos justamente receber as explicações dos espíritos superiores sobre as belezas do plano espiritual, sobre a perfeição da justiça divina. Pudemos entender as leis imutáveis que regem o nosso universo, sempre harmônicas, sempre perfeitas, sempre justas. E também pudemos conhecer o trabalho dos benfeitores espirituais na orientação da humanidade. Esses benfeitores são eles também como se fossem professores para todos nós. Tendo eles o conhecimento e a sabedoria que ainda nos faltam sobre o conhecimento da obra divina, eles nos acolhem, buscam nos amparar, compreendendo as nossas limitações, os erros que fizemos no passado, mas sempre tentando nos inspirar para o caminho do bem, para a retificação das nossas atitudes. Nós somos alunos na escola da vida e eles são os nossos professores. Mesmo quando a gente erra repetidas vezes, eles, como bons professores, sempre nos estendem a mão, acreditando na nossa capacidade de melhorar e de evoluir. Dentro de uma sala de aula nas escolas da Terra, o bom professor vai olhar para os seus alunos, vai acolhê-los de forma igual. Porém, aquele aluno que demonstra mais interesse em aprender, faz perguntas, realiza as atividades com capricho, mostra que quer ouvir com interesse o que o professor tem para explicar, recebe, sem dúvida, mais atenção desse professor. Afinal, o professor tem a obrigação moral de incentivar esse aluno cada vez mais. É um prazer para esse professor observar o crescimento e a evolução desse aluno que se mostra interessado. Agora, já para aquele aluno que em sala de aula faz bagunça, que não mostra interesse, que dorme em sala de aula, o professor, lógico, vai buscar uma forma de tentar cativá-lo, chamar a sua atenção, mostrar para esse aluno a importância daquele conteúdo para a sua vida. Mas, se mesmo assim não receber uma resposta positiva do aluno,
esse professor vai compreender que cada um faz as suas escolhas. A aula precisa continuar para aqueles que estão interessados. E então este mau aluno vai receber menos atenção e menos estímulos. Na vida também vemos que os nossos benfeitores espirituais vão se dedicar mais a nos ajudar caso nós façamos a nossa parte, mostrando interesse em aprender, em melhorar, em corrigir as nossas atitudes, em não fugir das provas da vida. Se escolhermos viver uma vida pensando só nas coisas terrenas, temporárias, sem querer assumir responsabilidades perante a nossa vida espiritual, que é a vida verdadeira, como nós sabemos, é fato que os benfeitores não estarão lado a lado conosco e, infelizmente, estaremos criando sintonia com espíritos que se afinam com essas nossas escolhas inferiores. Mas jamais seremos abandonados pelo amor do nosso Pai. Sempre teremos um auxílio, desde que mostremos a nossa vontade sincera em mudar e fazer a nossa parte como aprendizes, como alunos. Esses verdadeiros professores, os nossos benfeitores e mentores espirituais, estão continuamente abertos a nos dar as mais importantes aulas que precisamos sobre o amor e sobre a compreensão e a fé. Eles são os nossos amigos superiores a nós em conhecimento e em amor, e temos a mais profunda gratidão. E aos professores da Terra, que momentaneamente se encontram na posição de ensinar o próximo, o nosso muito obrigado. Que eles saibam sempre trabalhar com amor, dedicação, desapego, pois eles são os jardineiros que cuidam das pequenas sementes que representam cada nova encarnação, cada criança. Eles podem não só ensinar a ler, a escrever, a refletir sobre o mundo, mas também podem ajudar, através de exemplos, que esses alunos percorram a sua senda evolutiva da melhor maneira. Muito obrigada a todos os professores. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. que os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo,
teremos que exemplificar. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Olá! Vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, hoje eu vou entrar num tema que eu acho, tenho a impressão que muitos não vão concordar comigo. Eu vou chamar de desculpismo, tá? O nosso tema. Falaremos sobre desculpismo. Uma palavra que não consta do dicionário, mas que seu prefixo deixa claro que provém do substantivo desculpa, cujo um dos significados é escusa, pretexto. Considero que o hábito de buscar se desculpar ou sob pretexto para qualquer coisa que nos é solicitado ou que poderíamos fazer para melhorar ou até mesmo resolver uma situação é uma verdadeira praga a contaminar as almas desavisadas. É fácil identificar este mal, mesmo em pessoas bem próximas e muito queridas nossas. Vejam só. Quantas vezes nos pegamos afirmando coisas do tipo: eu sou velho ou velha demais para isto, não sou estudado bastante para assumir este trabalho, ou sou jovem demais, sou uma mulher, se eu fosse homem tudo bem, não tenho tempo, não tenho dinheiro, tenho problemas demais. Enfim, são muitas as afirmativas negativas e senões para não assumirmos responsabilidades que muitas vezes nos comprometemos a realizar até mesmo antes de nascer nessa vida. Na prática, quando alimentamos o costume da desculpite ou desculpismo, estamos nos prejudicando ao jogar fora as melhores oportunidades de crescimento espiritual. Sim, crescimento, porque é vencendo as nossas limitações que evoluímos, nos tornamos mais experientes, mais fortes e, consequentemente, mais seguros e felizes conosco mesmos. Um exemplo bem prático da vida de relação em família, quando atingimos uma meta que impomos a nós, de passar a nos relacionar melhor com a sogra, por exemplo, isto ocorre porque aceitamos o desafio de mudar o nosso comportamento em relação a ela, ao invés de ficarmos dizendo: o tempo já passou, agora é tarde, não adianta, entendeu? Ela não entende, ou eu não tenho paciência para isso, não tenho tempo para isso. Tudo isso é desculpismo, entenderam? Para tomar a iniciativa. Para ilustrar esse assunto, eu trouxe uma historinha real, mas bem humorada, de Humberto de Campos, que ele conta no livro Contos desta e de Outra Vida, psicografado por Chico Xavier. Trata-se de uma experiência pessoal do autor, já lá no plano espiritual. Quando ele se encantou com um grupinho de encarnados que se reuniam sistematicamente
para discutir elevados assuntos do Espiritismo. Seus nomes, Leandro, Jonas e Samuel. Conta Humberto de Campos que por 50 meses acompanhou os três que religiosamente se encontravam semanalmente. Falavam sobre vários assuntos, teciam apontamentos sobre o Evangelho, citavam recordações sublimes sobre Jesus, discutiam com discernimento as questões sociais, entre outros assuntos doutrinários, sempre com muita propriedade. O autor, então, pediu a intercessão de um espírito amigo espiritual de elevada hierarquia para convidar os amigos tão dedicados da Terra para tarefas mais amplas no campo da doutrina. E assim o elevado mentor conseguiu reunir os três num templo espírita. Eles foram a uma casa espírita e, por intermédio de um médium, após mensagem esclarecedora, conclamou-os às tarefas de auxílio às almas caídas, alertando sobre a importância de se formar um grupo destinado à sementeira de luz, uma casa de instrução e consolo para os necessitados. Um instituto de educação espírita era o projeto, onde o livro nobre pudesse distribuir renovação e conforto. Os ouvintes, quando se deram conta do teor do convite, ficaram desapontados. E cada qual foi se esquivando com uma desculpa. Leandro revelou estar impedido por várias provações. Samuel declarava-se sufocado por lutas junto à família. Jonas dizia-se incapaz de responsabilidades maiores. E diante das opções dadas pelo mentor, o trio continuava com as desculpites. Falta de tempo, incompreensão do mundo, impedimentos físicos e martírio familiar. Bom, no final da história, os amigos espirituais se foram e os nossos personagens lá continuavam irresponsáveis em acalorada palestra e comentando em tom de brincadeira o convite recebido. É necessário que estejamos sempre alertas antes de expormos qualquer motivo para não realizar algo. Podemos estar deixando passar uma grande oportunidade. Uma oportunidade que pode fazer a diferença nas nossas vidas. Um compromisso maior, percebem? Às vezes são convites simples, que não vão nos atrapalhar como nós achamos que vai atrapalhar. Basta termos a sensibilidade, o senso de compromisso, né? E pararmos de dar desculpas. Analisemos o nosso comportamento friamente e verifiquemos quantas vezes dizemos sim e quantas vezes dizemos não a qualquer chamado que exige que saiamos da nossa zona de conforto. E o que nos diz a consciência? Consultemos a nossa consciência, certo? Quais são os reais motivos dos nossos nãos? Eles são de fato sérios, reais, imperativos? Ou não é bem assim? Sejamos honestos, porque mais dia menos dia a nossa consciência nos chamará às contas. E vejam bem, a questão é de consciência.
da consciência de cada um. E a inércia tem o seu preço, e este preço não é baixo. Pensemos nisto, queridos. Um grande abraço e até o próximo encontro. Agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Momento Doutrinário. Hoje convidamos aos amigos e amigas queridas que nos acompanham neste encontro semanal para refletirmos a respeito da 14ª citação da doutrina de Sócrates e Platão e as respectivas considerações da doutrina espírita a respeito. Vamos relembrar que na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo constam as seguintes informações sobre Sócrates e Platão, as quais nos darão melhores subsídios para entender o cristianismo e o espiritismo. Foram eles, Sócrates e Platão, os principais precursores do ideal cristão e também do espiritismo. Sócrates teve a morte de um criminoso, vítima do fanatismo da época por ter atacado as crenças então vigentes, colocando a virtude acima da hipocrisia, combatendo os preconceitos religiosos. À semelhança de Jesus, Sócrates foi acusado pelos fariseus de seu tempo por corromper a juventude, proclamando o dogma de um Deus único, da imortalidade da alma e a continuidade da vida futura. A doutrina de Sócrates e Platão não era pagã, mas ao contrário, tinha por objetivo combater o paganismo. Sócrates e Platão pressentiram o ideal cristão, e mais, que na sua doutrina encontramos igualmente os princípios fundamentais do Espiritismo. Após estas considerações, vamos então à citação número 14 da doutrina de Sócrates e Platão, que diz: a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si nem aquilo que é seu, mas há uma coisa que lhe é mais estranha ainda do que aquilo que está em si. No Espiritismo, encontramos no capítulo 16º do Evangelho segundo o Espiritismo: não se pode servir a Deus e a Mamon, os seguintes esclarecimentos a respeito. O homem só possui de seu aquilo que consegue levar deste mundo ao desencarnar. O homem, enquanto está encarnado, somente desfruta das coisas da terra. Entretanto, não tem a posse real. O que realmente o homem possui é somente aquilo que é de uso da alma, ou seja, inteligência, conhecimentos e qualidades morais. O homem não possui nada daquilo que é de uso do corpo físico, como ouro, dinheiro, propriedades, automóveis, etc. Neste caso, o homem é apenas usufrutuário e o administrador, que deverá prestar contas do uso da utilização feita quando retornar à vida espiritual. Que consigamos administrar com equilíbrio e parcimônia tudo que estiver sob nossa responsabilidade aqui na existência material. Boas reflexões, saúde, paz, harmonia, equilíbrio e muito amor. Até o próximo encontro. Vamos encerrando por aqui,
Mandem os seus comentários, as suas sugestões de temas que vocês querem ouvir e nós vamos tentar atendê-los sempre que possível. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br e acessem também o nosso canal no YouTube, Caibar Schutel, na playlist Portal de Luz. Muito obrigada e até a semana que vem!